E na aula de hoje eu vou explicar para você como você vai obter a resistência equivalente de um circuito misto. Bom, de primeira, não tem como a gente já começar, por exemplo, aplicando resistência em paralelo ou resistência em série. Nós temos uma configuração diferente aqui, que é o que a gente vem falando em outras aulas, que é o processo de converter os resistores na configuração delta para Y e fazer o contrário também, da conversão de Y para delta. Aqui, dependendo da forma que você observa os resistores, o circuito, você pode aplicar qualquer uma das fórmulas. Porém, a gente vai aplicar aqui a conversão delta-Y. Então, a gente vai passar da configuração delta para a configuração Y. Aqui, os resistores em delta, nós temos aqui o resistor de 2 kΩ, esse de 4 kΩ e esse aqui também de 4 kΩ. E a gente pode aplicar a conversão para obter a configuração Y aqui no meio. E aí, no final, nós vamos ter o seguinte. Observando esses dois resistores aqui de 6 ohms, eles vão estar aqui. Aí, os resistores que nós vamos obter aqui, aqui e aqui, vão estar nessa configuração aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tem um ramo, um nó aqui, pronto. Aí, esse aqui vai ser o circuito resultante. A gente vai estar melhor em um próximo slide aqui, a configuração dele. Desenho. E aqui nós vamos poder aplicar resistência em paralelo e resistência em série. Mas antes a gente precisa fazer essa conversão de delta para Y. Em azul vai ser o circuito resultante, né, após o processo de conversão. E aí o que eu venho falando para vocês, uma dica que eu passo para vocês também, é de identificar os componentes. Aqui na configuração delta eu vou colocar letras, né? Aqui vai ser o componente RC, aqui vai ser RA, RB. E aí a configuração Y eu vou colocar números. Esse aqui vai ser o R1, R2 e R3. Essa configuração aqui eu falo mais uma aula que vai estar aí para vocês, disponível, o processo de conversão, tanto a configuração delta para Y, e temos outra aula na qual a gente fala o contrário, conversão Y para delta. E também você pode olhar essas configurações, esse processo, lá no Instagram também. Nosso perfil lá no Instagram é esse que está aparecendo na tela, @cadmuscontrol. Lá você vai encontrar essa informação também. Legal, vamos para a prática agora. Vamos colocar tudo que a gente já viu das outras aulas, né, em prática aqui nesse circuito para a gente obter a resistência equivalente. Outra coisa muito importante no que se refere à resistência equivalente é os terminais que a gente quer observar essa resistência. Então, os terminais serão esses aqui, os terminais da fonte de alimentação. Bom, o resistor R1, ele é obtido pelo produto dos resistores adjacentes, no caso, o resistor RC e RB, dividido pela soma dos resistores na configuração delta. Então, o que está ali do lado do resistor em questão, né, dividido pela soma dos resistores. Aqui o resistor R1, então vai ser RB vezes RC. E embaixo nós vamos ter a soma dos resistores RA mais RB mais RC. E aí, no caso, nós temos ali, para resistor RB, 4 kΩ, 4 vezes 10 elevado à terceira, vezes 2 vezes 3 elevado à terceira, dividido pela soma dos resistores. 2, 4, 4. Então, 10 kΩ. Aqui eu cancelo. E aí, em cima eu vou ter 8.000, né? 4.000 vezes 2, 8.000 dividido por 10. O valor resultante, 0,8 kΩ. Vamos para o resistor R2. R2, no caso, vai ser o produto entre o resistor R6, RC e o resistor RA. 2 vezes 10 elevado à terceira vezes 4 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 10.000 novamente. Aqui vai dar o mesmo resultado, 0,8 kΩ. Resistor R3. Agora é o resistor de RB vezes o resistor RA dividido pela soma dos resistores. 4.000 vezes 4.000 dividido por 10.000. Vou cancelar aqui esse 1.000 com esse 1.000. Em cima vai ficar 16.000 dividido por 10, que o valor resultante
vai ser o quê? 1,6 kΩ. Pronto, aqui são os valores da nova configuração de resistores, dessa malha aqui inferior. O restante vai ficar intacto. Pronto, já fiz uma organização aqui do circuito, tá bem melhor da gente ver. Aqui nós temos os 3 resistores. Esse aqui vai ser o resistor R1. Esse aqui é o R2, enquanto... Opa, escrevi R3. Na verdade é R2, enquanto que esse aqui vai ser o resistor R3. Agora vai ficar muito mais fácil da gente aplicar resistores em paralelo e resistores em série. Na verdade, agora a gente pode ir até mais rápido, obter a resistência equivalente total. Como vai ser isso? Eu tenho esse resistor de 2 kΩ, que tecnicamente está em série com o restante. Eu tenho esse resistor de 6 kΩ em série com esse resistor de 0,8 kΩ, então somados vai dar 6,8K. E do outro lado a mesma coisa, 6,8K. Eu tenho que aplicar a resistência em paralelo com esses 4 resistores aqui. Aqui vai ser um resistor só e aqui também. Vou obter um valor, que aí ele vai estar em série tanto com esse resistor de 2 kΩ, como falei anteriormente, quanto esse resistor R3. Então no final eu vou ter 3 resistores para a gente somar, porque vai estar na configuração série. Então eu vou colocar aqui o resistor de 2 kΩ, 2000, mais a operação aqui em paralelo. Um ponto muito importante, aqui eu vou ter valores iguais de resistência. Aqui eu vou ter 6,8 e aqui também, né? São resistores em série, eu somo. Então 6,8. Uma dica muito importante, quando eu tenho resistores em paralelo, na qual eles têm o mesmo valor, a resistência equivalente é o seguinte, eu pego aquele valor, já que eles são iguais, igual para todo mundo, pego aquele valor e divido pela quantidade de resistores que estão em paralelo e que têm o mesmo valor. No caso aqui eu tenho, né, 2 resistores de 6 kΩ cada, 6,8 kΩ. Então eu pego esse valor, 6,8 mil, dividido pela quantidade, que vai ser 2. Então o valor restante vai ser 3,4 vezes 10 elevado à terceira, mais esse resistor aqui, o R3, 1,6 kΩ. Então, esse 3 aqui, 3,4 mais 1,6 vai resultar em 5. E aí, somado com 2, o valor final vai ser de 7 kΩ. Esse aqui é o valor, a resistência equivalente para esse circuito, vista dos terminais aqui da fonte de alimentação. E como a gente tem certeza que esse valor de resistência é o valor correto, né? Resistência equivalente, é aquela resistência que representa todas as resistências do circuito. Se você tiver um simulador que tem a função de ohmímetro, né, medir a resistência, você vai identificar esse valor aí, de 7 kΩ. Ou você pode aplicar algum método de análise e ali obter a corrente total do circuito. Por exemplo, se você for aplicar ali análise de malhas. E aí você vai obter, a partir desse valor, você vai conseguir obter a resistência equivalente. E é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Vamos retornar com esse circuito, porém agora a gente vai ter o objetivo de ter certeza dessa resistência, né, de 7 kΩ, e também nós vamos calcular a potência dissipada por cada um dos componentes, cada um dos resistores. E para finalizar, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação da próxima aula e também de seguir a gente lá no Instagram, @cadmoscontro. Até a próxima aula.